bem com a vida. E hoje nós estaremos discutindo o tema Relações Humanas no Trabalho, com o professor Armando de Moraes Veloso, professor da Faculdade de Educação da UNB, coordenador de grupo operativo, poeta e historiador. Seja bem-vindo. Bom, gente, bom dia. Eu gostaria, se possível, que o pessoal do fundo ali se desse dar um pulinho aqui para frente, que vocês vão me ajudar aqui na proximidade, me dar um amparo, né? Acaba sendo uma relação humana nesse meu trabalho agora, não é isso? Obrigado. Bom, gente, eu gostaria de iniciar agradecendo aí particularmente a Ana, que é esse Don Quixote aí feminino, né? No bom sentido, né? De ter um sonho e estar realizando esse sonho, de ter feito esse convite. E para mim é sempre interessante, um desafio, não é? Me colocar em público e ter que articular algumas ideias, algum conteúdo. Então, muito obrigado aí. E parabenizar aí a Diretoria de Recursos Humanos pela iniciativa e por ter projeto dessa natureza, né? Bom, gente, a ideia seria que eu fizesse aqui algumas colocações, tivesse um tempo de fala e depois abrisse para a gente trocar umas figurinhas, né? Gostaria de falar, mas gostaria também de ouvir, talvez até mais de ouvir do que falar, tá? Muito bem. Nessa apresentação que a Ana fez, é isso mesmo, né? Eu gostaria de dizer que ser humano sempre foi algo que me encantou e me espantou muito, desde, acho que a pré-adolescência, né? E tanto que minha área de estudo foi história, quer dizer, tentar entender um pouco o ser humano ao longo dos tempos, né, em perspectiva mais macro, mais sociológica, histórica. Chegou um momento que achei que eu tinha uma certa noção, e aí eu continuei por esse meu encanto e espanto com gente, com ser humano, e aí fui para o âmbito da psicologia social, que é a área da psicologia que estuda gente em grupo, né? Então esse tema, relações humanas no trabalho, é uma área de interesse que eu tenho, né? Sobre a importância desse tema, o Einstein tem uma frase que eu acho bastante contemporânea, atual mesmo, ainda mais dita por ele, né? Um físico. A frase dele é o seguinte: é mais difícil desintegrar um preconceito do que um átomo. É mais difícil desintegrar um preconceito do que um átomo. Então, me parece que discutir relações humanas, e também no ambiente de trabalho, não é algo desimportante, muito pelo contrário, né? Aliás, as instituições parece que têm um assodamento em fazer inovações de ordem tecnológica, sobre informática, etc., mas talvez não deu a mesma importância para a gente, para as relações humanas, que é algo que acompanha a humanidade aí ao longo da sua trajetória, não é algo recente, não, né? Bom, o conteúdo da palestra mais específico, eu gostaria de trazer 5 olhares sobre as relações humanas, 5 breves contribuições, tá? A primeira é o olhar da chamada teoria das inteligências múltiplas, de um psicólogo dos Estados Unidos, Howard Gardner. Qual a contribuição dessa teoria para as relações humanas, né? Gostaria também de trazer a contribuição da mitologia grega, alguma coisinha da mitologia grega que nos auxilie a perceber as relações humanas, né? Ver um pouquinho do olhar do nosso amigo Freud, a psicanálise, será que ela também contribui um pouco para as relações humanas? Então, dá uma olhada nisso, né? Ver também a contribuição das artes. E a arte, será que ela auxilia na percepção das relações humanas? E, finalmente, há um autor de psicologia social que eu tenho estudado, que eu tenho um certo domínio, que é o Henrique Pichon Rivière, que ele criou essa técnica de grupo operativo, né, com a contribuição dele também para as relações humanas, tá? Então, ao invés de abordar só um autor, só um referencial, eu resolvi trazer 5 referências, né? Eu costumo
dizer para os meus alunos, e acho que isso é mais que um mero jogo de palavras, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, esse ponto, relações humanas, eu gostaria de trazer algumas vistas aí sobre ele, né? Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Sobre essa questão das relações humanas na ótica da teoria das inteligências múltiplas, né? Do ponto de vista social, o que nós aprendemos sobre como caracterizar uma pessoa como sendo inteligente? Uma pessoa inteligente, não necessariamente a visão individual de vocês, mas a visão social que está aí, o que a gente ouve desde criancinha? O que caracteriza alguém inteligente? Inteligente é quem tem, ou quem faz, ou quais as habilidades que caracteriza alguém tido como inteligente. Uhum. Relacionado a desempenho na escola, ter boas notas, né? Com certeza, eu acho que passaria por aí. Principalmente nota em matemática. Quem souber matemática, olha, é um crânio, é uma sumidade, né? Então, pessoal, vamos aprender matemática para nós sermos tidos como inteligentes, né? O que para mim vai ser um sofrimento, mas, né? Não, estou brincando, não é por aí, né? Então, quem passa em primeiro lugar nos concursos, né? É inteligentíssimo, não é? Tá? Quem passa em alguns institutos aí de ciências exatas, não é? Tanto que na universidade o pessoal chama das chamadas hard science, né? As ciências hard, pesadas, e as soft science, as ciências suaves, docinhas. Imagina quais são as chamadas hard science, as ciências pesadas. Matemática, física, química, biologia. Áreas importantes. E tem as áreas desimportantes, a soft science, né? Que é a área de humanas. Se der dinheiro e poder, como direito e medicina tem um viés humano, mas sobretudo direito, ainda vai lá, né? Você não pode ser das ciências pesadas, mas você tem poder, né? Você tem dinheiro, então ainda vai, né? Então, pessoal, eu acho que vocês pegaram, digamos aí, como diz no interior de mim, vocês pegaram a onça pelo rabo, ao dizer que é quem tem um bom desempenho escolar, quem passa em primeiro lugar nos concursos, né? Esse psicólogo dos Estados Unidos, chamado Howard Gardner, né? Aliás, teve um livro no final dos anos 90 que fez muito sucesso, chamado Inteligência Emocional, de um outro psicólogo dos Estados Unidos, que é o... esqueci o nome dele. É um livro que fez bastante sucesso aí, né? Mas, enfim, eu estou só colocando que, tentando alertar, que esse psicólogo ele acabou meio que parasitando a teoria do Gardner e fez um livro meio de autoajuda aí para vender. Barateou a teoria. Daniel Goleman, o nome desse psicólogo que fez o Inteligência Emocional. Tá? Bom, qual é a origem dessa teoria? O Gardner, ele começou a querer saber o que caracterizava, quais as habilidades da pessoa inteligente. E ele foi fazer pesquisas de campo e constatou exatamente isso que nós constatamos aqui. Tá? Aí, muito bem, ele foi atrás dos supostos inteligentes. E ele percebeu que as pessoas que passavam em primeiro lugar nos concursos nos Estados Unidos, não necessariamente eram as pessoas que mais tempo permaneciam nas empresas e não necessariamente eram as pessoas mais realizadas no trabalho. Eram pessoas que, de um modo geral, né, apresentavam, por exemplo, um alto índice de atestado médico. Ele falou, mas então tem alguma coisa errada, não é? Aí ele começou a perceber que a inteligência ela não é única. Porque, por exemplo, o cara pode passar, em primeiro lugar, num concurso, ter uma inteligência lógico-matemática, por exemplo, ou verbal-linguística, né, para escrever muito boa, mas, do ponto de vista relacional, o cara pode não ter muita habilidade. Então, quer dizer que a inteligência não é só de um jeito. Tem várias categorias, vários tipos de inteligência. Então, a inteligência não é única, a inteligência ela é múltipla. Por isso é que se chama teoria das inteligências múltiplas. Não é interessante esse negócio? Não é? Então, hoje, aliás, em 2002, o Gardner já tinha listado 9 inteligências. Um livro mais recente dele já tem 13 inteligências listadas, né, do ponto de vista didático. Uma delas que ele coloca é o que eu chamei da inteligência verbal linguística, que é aquela pessoa que tem uma certa facilidade de falar,
de escrever, também bastante valorizada como característica de alguém que é inteligente, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que eu particularmente tenho muito prazer em ouvi-las, às vezes sobre qualquer coisa, a construção do discurso, a lógica do discurso, né? Um discurso que pega elementos mais racionais, mais afetivos. Um deles, por exemplo, é o Ferreira Goulart, um poeta. Eu acho bastante interessante a forma como ele constrói. O outro é aquele ex-senador pelo PSDB do Rio, Arthur da Távola. Ele tem um programa na TV Senado, que ele apresenta música clássica. Rapaz, quando o cabra está falando, eu fico lá, extasiado, assim, pela beleza. Acho que são exemplos de pessoas que têm uma alta inteligência verbal-linguística, né? Uma outra é a lógico-matemática, valorizadésima, né? Mas veja bem, essa é apenas uma, ela não é a única, ela é apenas uma. Que é exatamente essa habilidade para os cálculos, para os números, não é? Para a abstração, tá? É óbvio que essas inteligências, às vezes, elas se cruzam. Por exemplo, tem pessoas que estão falando de um assunto, botam uma vírgula, aí vai lá, e conseguem voltar e continuar o discurso. Então já é inteligência lógico-matemática casando com a verbal-linguística, né? Tem-se uma outra inteligência, e é bastante interessante, porque aí ele vai para outros campos, que ele chama de corporal sinestésica. Cine, né, vem do grego, que é movimento, daí cinema, né? São várias imagens em movimento. Então a inteligência corporal sinestésica é aquela habilidade que algumas pessoas têm, mais do que a média, para movimento, para dança, não é? Por exemplo, o Chaplin. Será que o Chaplin tinha uma alta inteligência corporal sinestésica? Não é? Ele tem uma cena de um filme que ele pega 2 pãezinhos com garfo, né, como se fossem 2 pezinhos, e começa a dançar. Imagina, o cara ter a sacação, a percepção disso, não é? Então, isso também seria uma habilidade. Aquela pessoa que, às vezes, não sabe, viaja, vamos supor, para o Pará, e lá tem sua cultura específica de dança, e o cara, depois de uma semana, ele já está sabendo incorporar o ritmo e dançar, não é? Então, também é essa característica aqui da corporal sinestésica. Uma outra inteligência que o Gardner coloca é a musical. Vocês devem conhecer, talvez vocês conheçam algumas pessoas que ouvem uma música e pouco depois já tira no violão ou assoviando, né? A gente sente que tem uma habilidade extra aí nesse campo, né? Uma outra inteligência é que ele chama de naturalista, que é exatamente aquela sensibilidade para o que é natural, para o meio ambiente, que é o que caracteriza muito o agrônomo, não é? O biólogo, o ecólogo, o paisagista. São pessoas que, para terem essa inteligência, elas teriam que ter exatamente essa percepção do meio ambiente, da natureza. Tanto que, às vezes, tem algumas donas de casa, e aí não precisa ter o ecólogo, o agrônomo, né? Às vezes a dona de casa, uma cuida de uma planta, a outra cuida de uma outra planta, que foram plantadas em épocas iguais. E, às vezes uma vinga a outra, não. Ou quando quem cuida viaja, deixa na mão de outra pessoa, e a outra pessoa não é omissa, ela cuida, mas às vezes, né, não tem essa sensibilidade para lidar com o ambiente, né? Uma outra inteligência é a chamada espiritual existencial, que o Gardner nomina assim. Seria exatamente aquela habilidade de algumas pessoas têm de lidar com a questão da religiosidade, de lidar com a questão da transcendência humana, não é? E a existencial seria exatamente aquela pessoa que consegue lidar com alguns temas que às vezes a gente foge muito deles. A morte, por exemplo. Não é? Acho que seria um tema talvez bastante interessante da gente dar uma olhada nele com mais cuidado. Não é? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Não é? Se é que eu vou? Se é que eu não vou? Tá? Então tem gente que tematiza essas questões. Ele chama isso de uma alta inteligência espiritual existencial, né? Nesse campo aí do existencial, por exemplo, um bom psicólogo talvez tenha essa habilidade. E tem 2 últimas inteligências que eu gostaria de me deter um pouquinho mais, que nos interessa particularmente sobre relações humanas no trabalho, que é o que ele chama de inteligência intrapessoal, aliás, intrapessoal, dentro da pessoa, né? E interpessoal, entre as pessoas. Então, essa inteligência interpessoal seria aquela habilidade que a pessoa teria de lidar com as outras,
de se colocar no lugar do outro. Então, isso caracteriza essa inteligência interpessoal. Normalmente, é aquela pessoa que a gente procura quando a gente está mal, né? Quando a gente está meio ansioso, angustiado, ou quando a gente precisa de colo, né? Porque parece que colo não é só para bebê, adulto também necessita, não é isso? Tá? Pelo menos deveria assumir que nesse eu acho muito importante, quer dizer, você ter a continência, o afago do outro, não é? Renato Russo, numa das suas músicas, diz: eu gostaria muito que o que eu dissesse não fosse usado contra mim. Ele dizendo: olha, não tenha uma baixa inteligência interpessoal, não faça fofoca com o que eu te digo, guarde um certo sigilo, não é? Então, essa inteligência interpessoal, por exemplo, Gandhi foi um iluminado nesse sentido. Não é? Conseguiu liderar a revolução de um país colonialista sem dar um tiro, não é? De uma alta inteligência interpessoal. O fundamentalismo religioso seria uma baixíssima inteligência interpessoal. O econômico também. Aliás, o Bush personifica tanto o fundamentalismo religioso quanto o econômico, né? Num só indivíduo. Tá? Já a inteligência intrapessoal seria aquela inteligência dentro da própria pessoa. Ou seja, aquela pessoa que tem uma alta habilidade para conviver com quem? Com ela mesma. Vocês podem falar: esse palestrante alucinou. Como eu conviver comigo mesmo? Ora, gente, esse, em verdade, é um dos grandes desafios que nós temos, né? Talvez o maior de todos. O grande problema não é conviver com os outros, é também, mas, sobretudo, conviver com a gente mesmo. Na medida em que a gente tem um pouco mais de harmonia com a gente mesmo, fica mais fácil ter um pouco mais de harmonia com o outro, né? Tem pessoas que sistematicamente desejam um final de semana e quase sempre, no próprio final de semana, em pleno Gugu ou Faustão, ou até antes, já fica desejando a segunda-feira. Ou fica doido, dando aquele telefonema que não precisa, ou arrumando aquela gaveta que não precisa. Todos nós, eventualmente, temos isso. Estou falando daquelas pessoas que sistematicamente têm isso. Eu acho que isso mostra, talvez, a dificuldade da pessoa de estar com ela mesma. Portanto, uma baixa inteligência intrapessoal. Não é? As relações humanas no trabalho, elas cobram muito dessa inteligência interpessoal e intrapessoal. Né? Então, eu acho que essa teoria nos auxilia muito nessa temática. Né? Bom, quais seriam as pontes dessa teoria das inteligências múltiplas com as relações humanas no trabalho? Primeira, ninguém possui todas as inteligências em alto grau. Olha que coisa beleza que estou dizendo para todos nós. Vamos tirar um peso dos ombros, porque o social nos cobra que sejamos bons em tudo. Não é? E, após essa abordagem, a gente não consegue ser bom em tudo. Né? Então, acho que cobra a necessidade da humildade, da complementariedade. Uma pessoa pode ser muito boa num desses viés de inteligência e não tão boa em outro, ou ruim em outra. Né? Então, eu acho que isso nos tira um peso muito grande. Né? O outro aspecto de ponte da teoria das inteligências múltiplas com relações humanas no trabalho é, por exemplo, lá onde eu trabalho, na universidade, por exemplo. Eu tenho observado que alguns professores que não têm só a inteligência lógico-matemática ou a verbal-linguística, mas que têm também muito da inteligência intrapessoal e interpessoal, eles têm muito mais trânsito entre os alunos, entre os funcionários, tendem a ter um alto grau de convite, de situações onde são convidados, por exemplo, para serem paraninfos de turma, esse tipo de coisa. É muito interessante a gente observar isso. Já aqueles professores que às vezes são muito inteligentes na inteligência lógico-matemática ou na verbal-linguística, mas que param aí, às vezes são professores que, inclusive, têm muito problema com o aluno, muito problema de relação, né? O pessoal pede muito revisão de nota, às vezes o aluno somatiza, dor de barriga, esse negócio todo, né? Nas chamadas, principalmente nas chamadas hard science, nas ciências pesadas, aí, tem um alto grau de evasão da universidade, o que é um aparente paradoxo, né? Como que a pessoa, às vezes, sofre tanto para entrar na universidade e quando entra, sai. Talvez isso aqui nos auxilie a entender. Porque
o nosso mundo ele é muito quantitativo e pouco qualitativo. Então, sala de aula, o que é? Você chega da aula e vai embora, pronto. Ainda uma pedagogia que nós poderíamos chamar de magistrocêntrica, né? O magister do latim, o mestre, está no centro, ponto. A sala de aula ainda é muito pouco vista como um conjunto de relações humanas. No trabalho. Sala de aula é trabalho. Né? Aliás, qualquer um pode dar aula, não pode? Felizmente está mudando isso, né? Não é qualquer um que pode dar aula. Também não precisa ser um semideus para dar aula, longe disso. Mas, por exemplo, fazer cirurgia é qualquer um? Por que para dar aula é qualquer um? Então a educação começa a ser revalorizada, a qualificação, né? A formação humanista. Tá? Vocês poderiam perguntar, mas tá, eu tenho mais dessas 9 inteligências que você listou, vamos supor que eu seja muito bom em 3, razoável em 2 e não muito bom em 3, vamos supor, em outras 3. Tem como desenvolver as inteligências múltiplas? Tem. Outras inteligências. Isso também é uma coisa muito bonita, né? Quer dizer, o ser humano ele é muito plástico, ele é elástico. Tanto que tem ser humano vivendo em ambiente de 40 graus acima de zero, Brasília ultimamente, e gente morando em 40 graus abaixo de zero. Não sei se vocês já tiveram para pensar sobre essa questão simples de temperatura, mas que mostra o quanto que nós somos adaptáveis, elásticos, como nós podemos aprender, né? Ou essa pergunta talvez pudesse ser feita de uma outra forma. Quer dizer, eu coloquei como desenvolver as inteligências múltiplas, né? Poderíamos, porque hoje o pessoal está criando outras categorias de analfabetismo, né? Tem se falado do analfabetismo digital, não é? Aquelas pessoas que não têm acesso, que não dominam a tecnologia ainda informática. Tem se falado de analfabetismo funcional, aquela pessoa que tem um diploma, mas tem altas dificuldades de escrever, de falar, né? Que não domina as operações básicas. Aliás, DFTV ontem mostrou uma matéria sobre compra de monografias por internet e anúncio de Correio Brasiliense, né? Isso ocorre muito, né? Então seria o analfabetismo funcional, né? Ou os testes da OAB, que grande parte não conseguem aprovação e por aí afora, né? Mas talvez se a gente pudesse falar de analfabetismo existencial ou relacional, será que isso existe? Eu sei que é um negócio pesado, analfabetismo, que essa palavra é pesada, né? Mas a situação concreta é muito pesada. Será que um pós-doutor, de preferência para uma universidade, hoje não é mais nem europeia, dos Estados Unidos, né? De preferência Harvard, né? Será que esse cara pode ser um analfabeto emocional, relacional? Com base nessa abordagem aqui? Pode. É bastante comum, aliás, né? Então, como desenvolver essas inteligências múltiplas, ou como se alfabetizar, ou para quem já é alfabetizado, acredito que quem esteja numa palestra dessa natureza já é alguém, com certeza, ou com boa margem de certeza, e passível de já ser alfabetizado, ou mais do que isso, né, já consegue um grau de desenvolvimento por se interessar por uma temática como essa. Eu acho que esse desenvolvimento da inteligência múltipla passa por participar por atividades do setor de recursos humanos, de bem com a vida, por exemplo, ou projeto que se tem de música. Isso contribui muito para desenvolver, né? Um outro aspecto também que facilita muito a desenvolver as atividades das inteligências múltiplas é um toquezinho do Mário Quintana. Quintana, no Dia dos Pais, ele disse o seguinte: os pais só se lembram que são pais, não se lembram de que já foram filhos. Né? Olha, isso é bastante interessante. Então, quem sabe, de repente, nas relações no trabalho, o chefe se lembrar quando era subordinado, né? Ou o pessoal do setor A se lembrar de alguém do setor B, que no fundo é uma das grandes dificuldades da humanidade, sobretudo hoje, se colocar no lugar do outro. Né? Uma outra contribuição vem de um filósofo francês chamado Sartre, que eu acho que pode nos auxiliar muito a desenvolver inteligências múltiplas. Sartre disse: o importante não é o que fizeram conosco, mas o que fazemos do que fizeram conosco. Eu acho bastante interessante, quer dizer, tudo que nós somos hoje, isso não é uma sentença, isso é um convite para mudança. Porque talvez vocês já tenham ouvido, ou até mesmo dito o seguinte: não mexe com fulano, não, fulano é assim. Olha só, existe uma sentença sobre fulano, nem mexe porque ele é assim. Fulano não está assim, fulano é assim. Sentiram a diferença?
A primeira tem uma sentença, fulano é assim. E a outra, fulano está assim. É um convite, então, para mudança, né? Uma outra contribuição vem de um psicanalista alemão chamado Erich Fromm. Ele tem um conceito muito interessante, que é o conceito de normalidade patológica. Vocês podem até questionar, mas que coisa, como é que é normal e é doentio, patológico ao mesmo tempo? Não é? Bom, aí o Fromm pega a questão de normalidade, de norma, no sentido sociológico. Norma é aquilo que é socialmente aceito. Tá? Padrão de conduta grupal aí no social. Então a gente poderia questionar o seguinte, que é a questão que ele levanta. Bom, não é pelo fato de ser socialmente aceito que é saudável. Acho que essa é a grande contribuição do conceito dele, né? Então, por exemplo, a quantidade que se trabalha. Hoje, essa ética de trabalhar muito está sendo muito valorizada, né? Tanto que as pessoas se cumprimentam uma dizendo para a outra, você está correndo muito, né? E está muito chique correr. Eu acho que tem as exigências dos tempos modernos aí. Mas, por outro lado, tem um pouco desse culto, né? Que transparece na linguagem. E, às vezes, quando a gente não está correndo muito, a gente fica até meio pateta, né? Meio com culpa de não estar correndo muito. Então, para o Fromm, essa quantidade de trabalho não necessariamente é saudável. Talvez trabalhar rime com não trabalhar, com água mineral, por exemplo, tomar banho, etc. Então, me parece que desenvolver as inteligências múltiplas passa por a gente tentar peneirar esses valores que estão aí. Eu acho que tem alguns que são bastante interessantes, outros que são razoáveis, e tem alguns, diria até a maioria, que são bastante equivocados. Não é à toa que se tem tanta farmácia na sociedade, né? Deve ter alguma coisa aí que está meio patológico, tá? Bom, cinema também é bastante interessante, né? Porque a gente pode ver o filme como uma espécie de aula, né? De que o outro é o outro mesmo, tá? Então facilita bastante. Enfim, eu acho que é investir em subjetividade humana. E aí caberia a pergunta, como é que está o nosso investimento em mundo externo e como é que está o nosso investimento em mundo interno? É óbvio que em algumas etapas da vida a gente está mais em um do que o outro, eu estou perguntando de um modo geral. E é muito curioso a gente perceber que a primeira ciência que a humanidade desenvolveu foi a astronomia. O que é mais distante do ser humano foi o que ele primeiro desenvolveu. Não é curioso? E uma das ciências mais jovens, se não a mais jovem, é a psicologia. A psicologia está com fralda, começou ontem. Começou no final do século XIX, 1890, os primeiros laboratórios de experimentação psicológica, né? Ou seja, historicamente, 100 anos não é nada. Quer dizer, a astronomia, ela surge no atual Iraque, com os babilônios, né, os assírios, os caldeus, né? Mesmo porque Mesopotâmia, né, aí vocês se lembram não sei se vocês se lembram do ensino fundamental, do latim meso e potâmios, né, entre rios, né, o rio Tigre e o Eufrates. Tanto que nessas imagens de Bagdá, de vez em quando aparece um riozinho lá, né? Pois é, está pertinho lá, está entre os rios lá, Bagdá, não é isso? Então eles tinham que calcular a questão da enchente, porque fertilizava os solos, aí tinham que observar os astros, a influência da lua. Óbvio que teve um pouco da questão da sobrevivência, mas por que a astronomia se desenvolveu tanto? E a psicologia é tão novinha? Aliás, perceber o ser humano era do campo da filosofia, né? A filosofia se dissociou da psicologia há pouquinho tempo. Não é à toa, né, gente? Nós talvez estejamos muito centrados lá fora e pouco centrados aqui dentro, né? Nós poderíamos até usar dois extremos, a sociedade dita ocidental, Estados Unidos, né? Eu acho que muito voltada para fora, né? Tanto que lá é um dos lugares que mais se compra antidepressivo, não é à toa, né? E a Índia, que talvez tenha ainda um viés, talvez muito centrado para dentro. A gente tem, talvez, algumas epidemias na Índia que são complicadas, né? Porque, às vezes, um excesso, talvez, de meditação e de pouca preocupação com a saúde pública. Talvez muita preocupação com o interno e pouca com, talvez, o contrário da gente. Mas Buda
tem uma frase clássica atribuída a ele, que é: a sabedoria está no caminho do meio. Talvez o meio possa ser entre mundo externo e mundo interno, né? Bom, gente, e as relações humanas na ótica da mitologia grega? Será que a mitologia grega pode contribuir para a gente entender as relações humanas? Eu gostaria de pegar 2 mitos, né? O primeiro é o chamado mito de Procusto, é um nome, né? Curioso, Procusto, e o mito de Narciso, que é bem mais conhecido. Procusto era um membro da aristocracia ateniense, portanto riquíssimo, extremamente poderoso. Conta o mito que ele morava próximo a uma estradinha e mandou construir um palacete, né? Só tinha uma porta de entrada. Assim que se entrava, tinha um grande salão e uma cama de mármore. Tanto que esse mito é conhecido como leito de Procusto, porque era um leito. E ele se deitou nesse leito, originalmente, e a pedra foi cortada exatamente no tamanho dele. Eventualmente, dava na telha do Procusto de ir para essa estradinha e pegar qualquer transeunte e levar para dentro da casa. E o cara tinha que deitar no leito. Se o indivíduo fosse maior do que o leito, ele costumava cortar as extremidades, para ficar exatamente do tamanho de quem? Dele, já que ele tinha o mesmo tamanho do leito. Se o indivíduo fosse menor, tinha umas engenhocas em cima do leito, que ele amarrava as pernas e a cabeça, umas cordas, e ia puxando até o serucabra ficar do tamanho do leito. Imagina o que acontecia com quem era menor do que o leito e com quem era maior do que o leito. Se o indivíduo fosse menor, você já sabe, é o maior, né? E se o indivíduo fosse igual ao tamanho do leito, o que acontecia em não sei quantos mil casos, o indivíduo podia entrar para dentro do palacete e tinha as benesses para o resto da vida como rei lá. Esse é o mito. Cabe várias interpretações, né? O outro mito é o de Narciso, para quem porventura não conheça. Narciso, um rapaz belíssimo, né? Passava pelas ruas de Atenas, despertava suspiros múltiplos. E Narciso, de uma certa feita, foi passear na área rural próxima a Atenas e próximo a um lago de águas muito cristalinas e sem ventar, como Brasília nesses dias quentes, né? Aí ele foi tomar água nesse lago e o lago virou um espelho. Quando ele foi tomar água, o que aconteceu? Ele se viu. E ele se apaixonou por quem? Pela imagem vista, que no fundo era ele mesmo. Aí ele ficou lá, já não ia mais para o Carrefour fazer compra, né? Ficou já meio fraquinho, aquele negócio todo, não escovava os dentes, né? Não via mais DFTV, coisa e tal. E depois de uma semana ele foi tomar água e já meio assim, né, fraquinho, caiu, mas conseguiu sair do lago. E umas 3 semanas depois ele foi tomar água e não aguentou. Ao ver aquela imagem belíssima, ele tentou abraçar aquela imagem e dizem que até hoje ele não voltou. Está lá ainda no fundo do lago, abraçadinho. Então esse é o mito grego, que também cabe várias experiências, várias interpretações. Mas nós poderíamos pegar na ótica das relações humanas. Quer dizer, eu acho que esses 2 mitos tratam também da questão da diferença, não é isso? Procusto lidava muito mal com a diferença, mas Narciso também, né? O que não fosse igual a ele estava também complicado, né? Então, parece que nas relações humanas é a necessidade de perceber que o outro é o outro. A gente sabe que o outro é o outro do ponto de vista óptico, eu estou vendo. Mas e do ponto de vista psicológico? Será que a gente às vezes confunde essas coisas? Como é que a gente lida com a diferença? Aliás, essa palavra psicológico, dê uma pensadinha. Psicológico, lógica da psique, da alma, da mente. Então, como é que está a nossa percepção dessa lógica? A sabedoria popular já percebeu isso de uma maneira muito genial. Tem um dito popular, bastante comum no interior de Minas, não sei, em outros estados aí, que diz o seguinte, aliás, rodia seria roda, né? Diz assim, o macaco faz uma rodia do próprio rabo, senta em cima e começa a falar do rabo dos outros. Então, me parece que isso também é algo bastante curioso
nas relações humanas, no trabalho, né? A necessidade de ver o rabo do outro, mas ver o próprio rabo. Tem gente que é especialista em ver o rabo do outro. Pode parecer estranho, mas tem gente que se especializa em ver o próprio rabo. Parece que a sabedoria é ver o rabo do outro e ver o seu também. Fazer a crítica e fazer a autocrítica. Que parece que nem Procústo, nem Narciso fazia crítica nem autocrítica, né? Extremamente centrados nos umbigos deles, né? Bom, gente, e o nosso, por falar em mitologia, a gente sabe que o nosso amigo Freud ele andou estudando aí os mitos gregos, né? Aliás, psicanálise, que é essa abordagem do Freud, e arte, literatura, tem muito a ver, né? Então, vou colocar uma síntese para vocês de uma formulação freudiana que é chamada as feridas narcísicas. O que seria isso? Ferida, como a gente sabe, seriam esses arranhões, né, essas partes doídas no nosso narcisismo. Porque aí a psicanálise pegou a mitologia grega e até popularizou. Inclusive, quando a gente encontra alguém que é muito vaidoso, que é muito centrado em si, o que normalmente a gente diz dessa pessoa? Pô, mas fulano é narcisista, Ave Maria, né? Então, o que seria uma ferida narcísica? Seria um arranhão nessa nossa autoimagem de poderoso, de onipotente, de onisciente, né? Segundo Freud, a humanidade passou por 3 feridas narcísicas. A primeira, quem colocou foi um indivíduo chamado Copérnico, que acumulou estudos de outros astrônomos, né? E acabou criando a teoria heliocêntrica. Não é a Terra que está no centro, é o Sol. Hoje a gente lida com isso com uma facilidade. Imagina quando isso foi dito há 400, 500 anos atrás, o impacto que isso teve. Porque a visão de mundo era uma visão de mundo ainda medieval, onde a Terra estava no centro e o ser humano, como a obra divina, o lugar que ele mora tinha que estar também aonde? No centro. E o centro do universo era Roma, onde estava a sede da Igreja Católica. Olha só. Aí chegam uns caras, uns estudiosos, e dizem que é só 100% ao contrário. Tanto que o indivíduo chamado Galileu foi convidado pelo Tribunal da Santa Inquisição, né, a dizer, vem cá, Galileu, o pessoal do tribunal, né, diz, vem cá, rapaz, que história é essa, que é o Sol que está no centro do universo e não a Terra? Aí o Galileu, não, rapaz, é que eu tinha tomado umas, eu estava meio mal, e troquei as bolas. Quer dizer, o Galileu sabia por experimentos científicos que era o Sol e não a Terra. Mas diante do tribunal, da possibilidade de perder a cabeça, o que aconteceu? Ele mentiu, né? Um coleguinha dele, chamado Giordano Bruno, não mentiu e foi para a fogueira, né? Por isso, talvez Freud diga que essa foi a primeira grande arranhão no nosso narcisismo. Tirar a Terra do centro do universo. Olha, nós somos um planeta que nós estamos gravitando aí em torno do Sol, e mais, nós não somos o único sistema, parece que existem outros sistemas solares, ou galácticos, melhor dizendo. A segunda ferida foi colocada por um indivíduo chamado Darwin, né, a teoria da evolução das espécies, ao colocar que não necessariamente nós viemos por uma criação divina, mas por um lento processo evolutivo. Então houve um momento, inclusive na face da Terra, pela teoria da evolução das espécies, que não existia ser humano. Alguns bilhões de anos atrás, na primeira era geológica, no Pleistoceno, não tinha ser humano. E nós somos uma lenta construção. E mais, se o ser humano continuar detonando o planeta, possivelmente não vai continuar, vai chegar um momento que a Terra outra vez não terá mais ser humano. O planeta será herdado pelas baratas, que inclusive aguenta até radiação atômica. Por isso que barata tem muita, né? Ou bichinho forte. Tá? Quase todo mundo tem problema de coluna, porque, segundo Darwin, nós somos bípedes há pouquinho tempo. Darwin até diria, lamento informar, mas todos nós temos um rabo no final da coluna, que é o cóccix. Porque qual é o centro da teoria da evolução das espécies? O que não é utilizado, a natureza joga fora. Então, essa brincadeira nossa de comer com talher e de não cortar a carne com o dente, o que está acontecendo? Os nossos caninos, olha o nome do dente, canino, que são 2 presas, né? De cão mesmo para cortar o alimento, para rasgar o alimento. Então, se a gente pega um canino de um faraó e o nosso canino, já vai ter alguns milímetros a menos, porque o canino não está sendo utilizado, e aí o que acontece? Ele vai diminuindo.
Bastante controversa essa teoria até hoje, né? Inclusive, tem alguns estados nos Estados Unidos onde ela é proibida de ser ensinada na escola. Alguns estados mais fundamentalistas do ponto de vista religioso. Não é? Mas é um arranhão, não é, gente? Tira a gente do altar, do pedestal, né? E a terceira ferida, eu prometo parar, porque chega de ferida, né? Segundo Freud, assim, ó, gente, lamento informar, não é nenhum narcisismo meu, mas quem criou a terceira ferida fui eu, falou? Com a teoria do inconsciente, ou seja, essa palavra. Então, não só como exercício da sexualidade, mas amar e ser amado numa acepção mais ampla. Tá? Ocorre que em cada época tem-se um modelo dominante, hegemônico, sobre o que é amar e ser amado. No mundo medieval, era, em vida, você ter um lugar garantido no reino dos céus. Tanto que tinha a venda de indulgências, né? Que era uma espécie de passaporte para o céu. O que algumas igrejas estão fazendo hoje não é nada novo. Já foi feito há muito tempo no mundo medieval. Porque anda vendendo lote no céu, né? Então, isso também é uma prática antiga. Tá? E as pessoas compravam. Tanto que a igreja, no mundo medieval, era o grande senhor feudal da Europa. Ela tinha 1/3 das terras produtivas. É muita coisa, né? É muito poder. Ainda no Brasil colônia, isso era muito comum. Por exemplo, em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, as casas em torno da igreja são todas da igreja, porque o pessoal doava, né, numa tentativa de ir para o céu, a bordo dos jatos da Varig, num clima de bastante conforto e muita cortesia, aquela história toda. Certo? Pois bem, gente, no capitalismo também tem-se uma fórmula dominante sobre o que é amar e ser amado. A pessoa se sente amada e importante quando ela consome e mostra que consome. Parece que essa é a fórmula que está aí. Só que isso tem a ver com relações humanas no trabalho. Quer dizer, supostamente é mais importante quem ganha mais. Supostamente é mais importante quem espezinha o outro, quem tem um séquito de dependentes. Isso é complicado, né? Quer dizer, a pessoa querer ser amada por um exercício muito violento do poder. Isso às vezes ocorre. Sala de aula, isso é muito comum. Professor que toca terrorismo, como diz os alunos, em nota, em prova, essa coisa toda, como uma tentativa de ser amado. Eu acho que acaba sendo odiado, mas o ser humano é muito torto, né? Uma série de coisas aí. Pois bem, gente, já perto aqui de concluir, as relações humanas na ótica da psicologia social, né? Então, a psicologia social é o âmbito da psicologia que cuida das relações humanas, tá? Em grupo, né? Tem um autor chamado Pichon Rivière, que ele nasceu na Argentina, na França, foi pequenininho para a Argentina, final do século XIX, que é um autor que eu tenho um pouco mais de domínio, né? E eu gostaria de trazer 3 formulações que ele fez, inclusive incorporando a psicanálise. A primeira, ele chama de medos básicos. O que seria medo básico? É aquele medo inevitável, daí a palavra básica, que surge em todo o processo de mudança. Então, vamos supor alguém que morava em Curitiba e que se muda para Brasília. É bem possível que ele esteja vivendo os chamados medos básicos, que é o medo da perda e o medo do ataque. O medo da perda de Curitiba, das relações humanas, do que acontecia lá, e o medo do ataque de Brasília. Será que eu sei andar nessa cidade? Não tem nome de gente aqui, não tem esquina. Será que eu vou conseguir algum amigo? Né? Então é aquela ameaça inicial. O Pichon Rivière até diz que é inevitável que esses medos existam. E é até bom que esses medos existam. Bom por quê? Porque em todo processo, em todo ambiente desconhecido, é bom que a pessoa entre um pouco mais precavida, com a bola mais baixa, digamos assim, com a humildade, e com o tempo ela vai se soltando. O grande problema é quando esses medos se cronificam. Tá? Ele também tem o conceito de tarefa explícita e implícita, que em todo grupo, e os grupos de trabalho também são assim. Então, por exemplo, a Câmara Legislativa, né? A questão do trabalho legislativo seria, eu acho que a questão última, a tarefa explícita de vocês aqui. Agora, tem também a tarefa que ele chama de implícita, que são os mal resolvidos, que são as questões, os nós, tudo aquilo que a gente coloca embaixo do tapete, ele chama de tarefa implícita. Tá? Bom, finalmente,
o Pichon Rivière também coloca questões de papéis grupais. Segundo ele, nos grupos existem 5 papéis típicos. O primeiro papel seria o líder de mudança, que é aquela pessoa que quer puxar o grupo para frente, que quer imprimir transformações, né? Tem também o líder de resistência, que é aquela pessoa que puxa o grupo para trás. Normalmente, o líder de mudança, ele normalmente é bem visto, o de resistência mal visto, né? Isso aqui, às vezes, não é sempre consciente, não. Isso, às vezes, é num plano da inconsciência, esses papéis, né? Mas o líder de resistência tem importância. Vamos supor alguém que está querendo fazer uma transformação muito profunda e rápida, e o cara se desloca da realidade. Aí o líder de resistência chega e diz: vem cá, fulano, você está delirando? Que isso, rapaz? E puxa o cara para real. Então, para um processo grupal, é tanto importante puxar para frente quanto para trás, né? O Pichon diz ainda que existe um terceiro papel, que é o chamado de bode expiatório. Isso vem do judaísmo tradicional, primitivo, né? Que eles acreditavam que se eles colocassem um bode mesmo, um animal, no lugar mais alto e ficasse espiando, olhando esse bode, o que aconteceria? O pecado da pessoa sairia do corpo dela e migraria para o bode. Daí vem a chamada bode expiatório. Que um outro discípulo do Freud, Jung, pegou isso e trouxe para a psicologia. Do ponto de vista das relações humanas, o que seria o bode expiatório no grupo? Aquele indivíduo que passa a ser espiado pelo grupo. É como se o grupo depositasse nele todos os problemas do grupo. Tá? Aliás, os judeus, o que eles faziam depois com o bode? Matavam o bode. E ao matar o bode, simbolicamente, eles acreditavam que estavam matando o quê também? Os pecados. E às vezes as pessoas fazem isso em grupo. Às vezes literalmente matam alguém, mas às vezes matam sendo indiferente, enfim, essas questões todas, né? O Pichon Rivière também diz do porta-voz, que é um conceito muito interessante. É alguém que, ao dizer uma coisa num grupo, ele fala não só por ele, ele fala pelo grupo. Então, por exemplo, amigos de longa data que não se viam e estão lá tomando cerveja, aí de repente alguém diz: ah, isso aqui está muito bom. Aí todo mundo: é isso mesmo. Quer dizer, essa pessoa falou não só por ela, falou pelo grupo. Agora veja bem, quando o porta-voz diz uma coisa que não é só dele, é do grupo, e o grupo acata, ele é porta-voz. Mas quando ele mexe numa coisa que ainda é ferida do grupo, o grupo não está muito preparado, ele se torna o quê? Um bode expiatório. E às vezes, um ano depois, essa mesma questão volta à tona e ela é aceita pelo grupo, porque o grupo já conseguiu avançar, né? E finalmente os silenciosos. Segundo Pichon Rivière, o silencioso também é muito importante num grupo, que é um grupo que às vezes ele é meio deixado de lado, né? Então o silencioso ele tem uma função. Qual seria? É uma função que às vezes é um pouco difícil da gente entender pela razão, vai mais pela emoção, né? Que seria o quê? Aquela pessoa que às vezes ela é silenciosa, mas ela está interagindo. Alguém, quando a gente está falando, está olhando para a gente de uma maneira acolhedora. Esse é um papel do silencioso, que é dar suporte para os outros. Às vezes o silencioso solta aquela respiração profunda, né? É como se ele carregasse nos ombros o grupo. Ele carrega, às vezes, o problema dos grupos, as emoções, as coisas ainda um pouco mal resolvidas. Isso pode facilitar o processo grupal, né? Bom, vejam bem, vimos as relações humanas um pouco na ótica da teoria das inteligências múltiplas, não foi? Da mitologia grega, da psicanálise, né? E agora da psicologia social. Para concluir, dá uma olhadinha nas relações humanas na ótica da arte, tá? Eu gostaria só de fazer um parênteses, a contribuição de uma área da filosofia que é a epistemologia, né? Que vem do grego episteme, que é conhecimento. Então, a epistemologia mais humanista e mais transformadora, hoje ela diz que existem várias áreas de conhecimento, não tem só uma. Tem uma que é supervalorizada, que é a ciência. Mas a ciência é só um olhar sobre o mundo. Porque, afinal, o que é conhecer? Conhecer é quando eu me aproprio do mundo e explico esse mundo. Então, a ciência faz isso, ela se apropria e explica. Mas, além da ciência, tem a religião, que também é uma forma de você aprender o mundo e explicar o mundo. Você teria a filosofia, que também é uma forma de você aprender e explicar.
Você teria o senso comum, que é o saber da rua, que também é uma forma de você aprender e explicar. E você teria também a arte, que é também uma forma de aprender e explicar o mundo. Óbvio que tem uma hierarquia, né, entre esses saberes. Hoje, desses 5, a ciência e a religião são os 2 grandes saberes, né, extremamente valorizados, né? Digamos que o saber de senso comum seria o menos importante, o saber popular. Mas hoje, a Secretaria de Saúde do DF tem uma horta de produtos fitoterápicos em Planaltina, porque as pessoas de mais idade estão naturalmente falecendo, e o que acontece? Tem um saber também que está morrendo, né? Que é o saber de quê? Da planta tal, que cura não sei o quê. Então o doutor fulano de tal vai aprender com a dona Maria da vila não sei o quê, quando o filho dela está com dor de dente, que remédio que ela dá. Aí ele vai para o laboratório, isola aquela substância, faz os testes, enfim, tem todos os procedimentos. Vocês que são da Embrapa, né? A Embrapa também tem isso. Quer dizer, os pesquisadores, os caras estão atentos ali ao saber da população sobre como criar bode não sei aonde, né? Tem uma ideia aí de aprender, né? Então, esses saberes, eles também se cruzam, né? Ou, por exemplo, a arte e a ciência. Porque a ciência, ela tem um discurso muito longo, muito prolixo, um pouco como o meu aqui, viu? Né? Aquela coisa, vai, tal, tá? E a arte ela tem um discurso compacto, né? A ciência, ela apela muito para a razão, a arte mais para a emoção. Então, por exemplo, a psiquiatria, ela diz que todos nós temos um núcleo patológico dentro de nós, do ponto de vista emocional, que em condições bastante adversas e de privação, o que acontece? Esse núcleo patológico vem à tona. Aí tem tratados e tratados de psiquiatria para chegar nessa conclusão. Chega um artista chamado Caetano Veloso e diz o seguinte: de perto, ninguém é normal. Conclusão é a mesma, né? Mas a arte foi extremamente compacta e lidou com a emoção. A ciência é muito discursiva e lidou mais com a razão. Eu estou só querendo colocar isso, gente, para dar um certo status para as artes, né? Que elas também são formas de conhecimento, né? Por falar nisso, para sair um pouco do discurso, eu acho que a gente podia ouvir uma música do Caetano Veloso, pode ser? Um clássico, né? Aquela música Sampa. E a sabedoria popular diz que uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, né? Escutar, pelo que eu entendo, seria um pouco mais de superfície, e ouvir um pouco mais. Então, quase para concluir, eu gostaria de colocar aí o Caetano, tá?
Bom, gente, então, acho que essa música, essa relação inicial do Caetano nos anos 60, né? No final dos anos 60 que ele fez essa música. Quando ele chegou em São Paulo, as impressões que ele teve aí da cidade, né? Para não me alongar muito, só ponderando dois aspectos aí, né? Narciso acha feio o que não é espelho, que é uma música, tá aí na frase, né? Na música. E outra, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, aí eu acho que está a ciência como forma de conhecimento, né? Por falar ainda em conhecimento, foi distribuído um artigo para vocês, Cidadãos de Si Mesmos, né? Um artigo que eu escrevi para um jornal, e que eu acho que tem um pouco também do que eu coloquei aqui, né? E ainda sobre arte como forma de conhecimento, eu quero concluir com um dos meus mestres aí, que é o Drummond, né? Que eu acho que tem muito a ver com relações humanas. Eu gostaria de ler, não um poema todo, mas só um fragmentozinho aqui, do poema Mãos Dadas, quando ele diz: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Ele abre dessa forma e conclui dizendo: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então é isso. Aí. Bom, como foi prometido inicialmente, se alguém tiver alguma questão, porventura tiver um ponto aí a colocar. Repetição de tudo que você disse, né, dessa coisa toda que a gente sempre colocar para depois, para amanhã, e isso atrapalha tanto as relações que a gente pode melhorar. E quer melhorar, mas a gente afasta porque não conhece. Não fala com ele, resolve, deixa para lá. Eu vou ficar na minha, não tenho nada com isso, não quero nem saber. Dane. E aí a gente fica doente, porque a gente não sabe o que está acontecendo, não quer saber, não investiga, não investe, aí fica doente, porque aí vem os atestados estéticos, e quanto mais a gente põe para longe da gente, a gente mesmo fica doente, não tem saída. Então é só essa contribuição para a gente investir nessa inteligência intrapessoal e aproveitando todas as outras coisas para ser uma pessoa mais tranquila.
Obrigada, Ana. Eu já disse, você é um iluminado mesmo de trazer as suas pesquisas e estudos para a gente. Eu sempre aprendo muito com você. Porque ela foi aluna do curso de Valor e Ética, que eu dei há pouco tempo aqui na Câmara. Eu dei um ponto a mais para ela, então a gente tinha combinado aí. Eu falo dela, né? Eu não teria muito o que acrescentar de sua fala, não. Eu acho que é por aí mesmo, viu? Quer dizer, tão importante quanto a astronomia é a psicologia, digamos assim, né? Tão importante quanto botar sanca em casa, né? Sei lá. Talvez ir um pouco para o cinema também, né? É o grande desafio, mundo externo, mundo interno. Parece que é por aí. E volto a lembrar, nós somos muito ligados no externo, em demasia. Aí fica aquela coisa atrofiada, né? Mais algum ponto, gente? Alguma questão aí que vocês queiram trazer, ponderar? Uhum. Sim. Tá. Tá. Uhum. Bom, os 32 livros do Freud. Obra completa. Não, tem um livro que se chama Psicologias. É muito interessante porque o S no final está bem destacado e diferente, né? Exatamente tentando colocar essa multiplicidade de correntes que tem na psicologia, que não existe uma verdade, tem várias, né? Da Ana Maria Bock, da editora Saraiva, que é bastante interessante, né? Eu acho que tem uma obra imperdível, que é Seleta em Prosa e Verso, do Carlos Drummond de Andrade, da editora Record. E essa obra é particularmente interessante porque tem uma seleção do que ele escreveu de prosa e de verso, né? Contos, crônicas e poesias. E é comentada pelo Paulo Ronay, que é muito interessante. Então, cada poema, cada conto, tem lá os comentários específicos, né? Da obra dele. Então, quando ele diz que não quer mais um mundo caduco, eu nem sabia disso, tem lá número 1, eu fui número 1. Porque esse poema foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial e ele estava achando que o mundo estava caduco, né? E ele também não queria muito o mundo futuro, ele estava muito preocupado com o presente, né? Então, essa seria uma referência muito interessante. Tem um outro livro chamado Liderança, e com um subtítulo particularmente curioso, Aprenda a Mudar em Grupo. Porque o grande desafio nas relações humanas de trabalho é que a mudança necessariamente ela é em grupo. Aliás, a rigor, que mudança não é em grupo, né? De uma maneira ou de outra, seja o familiar, o grupo de vizinhança, da igreja, etc., né? Então, o livro se chama Aprenda a Mudar em Grupo, da Maria Leonor Cunha Gaioto, da editora Vozes, né? Então, acho que, digamos que esses três aí já é uma porta de entrada, e eles têm também bibliografia complementar, comentada, e pudessem ir atrás, né? Bom, gente, pela linguagem não verbal de vocês, suponho que podemos ficar por aqui. É verdade a minha suposição? Beleza, bacana. Obrigado. No próximo, se você deixar no e-mail, a gente convida para o próximo. Deixa eu ver se ele está com a docinha, a docinha não é docinha, né? Não é nada disso. Só podia ser você, meu. Você é muito ideia. Eu quero um. Fala pra mim. Não discorre, ué. Não, eu quero um cantinho dele. Segundo esse gato. Inteligente. Eu